Bom, pessoal, finalmente vocês vão me encostar na parede. E aí, pastor, o que o senhor achou do comentário judaico do Novo Testamento? Isso aqui, ó, que a BV Books lançou. Um comentário do Novo Testamento em um volume, um comentário muito legal. Mas, pastor, o senhor não gosta da tradução do David Stern. O senhor já falou mal dela várias vezes. O senhor é até bem agressivo quando fala dela. Exatamente. Por quê? Porque entenda que esse cara aqui, ele tem um pensamento, é o mesmo autor da tradução. Ele tem um pensamento judaico. Então ele sempre vai tentar o quê? Sacrificar a graça de Deus e nos levar de volta à lei, o que é um problema. Mas aí o que acontece? O comentário judaico é diferente da tradução. A tradução, ela adultera o quê? O texto bíblico. Esse material aqui, ele tem um valor muito grande, sendo um comentário judaico do Novo Testamento. Por quê? Não se esqueça, Cristo e os apóstolos, eles viveram em uma época onde eles estavam inseridos na cultura judaica. Então esse comentário aqui, ele acaba sendo uma ferramenta igual a essa, ó, que é o comentário histórico e cultural do Novo Testamento da editora Vida Nova, que é um material maravilhoso que te dá todo o pano de fundo histórico e cultural. Esse material aqui vai te ajudar a você entender como o judeu daquela época pensava. Isso vai ter algo muito importante. Isso daqui vai ser muito importante para você. Vai te ajudar muito nesse aspecto, porque a cultura judaica, ela tem questões que são muito diferentes das nossas. Eles têm entendimentos que são muito diferentes. E nós temos que estar preparados para entender que eles sempre vão tentar dar aquela quedinha para o lado da lei, enquanto nós estamos na graça, pessoal. Então é isso aí. O review hoje é o comentário judaico do Novo Testamento, que vai te ajudar muito no contexto histórico e cultural do Novo Testamento. Dá uma olhada no link aqui da descrição, porque eu estou sabendo que esse material está num preço especial ali na El Shaddai, tá bom? Vocês sabem, El Shaddai tem preço, El Shaddai tem garantia de entrega e tem um suporte ao cliente, um serviço de atendimento ao cliente que funciona, tá bem? Então é isso. Vamos ver essa obra aqui. Comentário judaico do Novo Testamento, uma maravilha trazida pela BV Books pra gente. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui está Comentário Judaico do Novo Testamento, David H. Stern. Antes que me perguntem, não, eu não gosto da tradução da Bíblia judaica do Stern, é muito fraca. Então nós temos aqui, ó, uma capa, essa daqui é a capa original da versão em inglês. Tá bom? Então já vamos vendo. Ó, ele é capa dura normal, afinal é um comentário, não é uma bíblia que você vai ficar levando para lá e para cá, para cá e para lá. A gente tem uma capa de papel normal, aqui a cópia monocromática da capa, para a glória de Deus, a salvação de Israel e a edificação da comunidade messiânica. Bom, é um material judeu messiânico, tá bem? Então isso que vocês têm que entender. As boas novas de Yeshua, o Messias, contadas por Matiarro, Marcos, Lucas e Yohanan. Então, isso aqui, ó, eu falo para vocês que eu acho desnecessário, entendeu? Eles trazem o nome de Jesus para o hebraico, o nome de Mateus, entendeu? Eu acho uma questão bem complicada. Ó, as cartas de Shaul, emissário de Yeshua, às comunidades messiânicas. Os atos dos emissários de Yeshua, o Messias. Entendeu? Isso daí só, na minha opinião, isso só aumenta um misticismo em cima do nome de Jesus, entendeu? Então a gente vem prefácio para a edição em português do Comentário Judaico do Novo Testamento, introdução. O que é o Comentário Judaico do Novo Testamento? O Comentário Judaico do Novo Testamento lida com assuntos judaicos que confrontam leitores do Novo Testamento, questões que os judeus têm a respeito de Yeshua, Jesus, o Novo Testamento e o cristianismo, questões que os cristãos têm sobre o judaísmo e as raízes judaicas da fé, e questões que os judeus messiânicos têm sobre ser tanto judeu quanto messiânico. É um volume que acompanha o Novo Testamento judaico, minha tradução do Novo Testamento, do original grego para o inglês, feita para extrair a essência do seu judaísmo. Entendeu o que é isso? Isso daqui é um material para judeu messiânico, é um material que vai tratar do quê? Das tradições judaicas que estão dentro do Novo Testamento. Então aí a gente tem todo um aparato crítico, toda uma introdução. A introdução dele é bem detalhada, olha.
O texto grego utilizado para o Novo Testamento judaico, que é a Bíblia judaica que eu falei, é o Texto Crítico da Sociedade Bíblica Unida, edição de 1975, que é o mesmo de Nestle Aland. Então, texto crítico, que foi a tradução dele. Mas aqui nós estamos no comentário. Então, nós começamos aqui, ó, as boas novas de Yeshua, o Messias, contada por Mateus. Capítulo 1. O Novo Testamento começa com a genealogia de Yeshua para mostrar que cumpre todas as exigências estabelecidas pelo Tanakh com relação ao Messias. Um descendente de Abraão, Gênesis 22, 18, Jacó, Números 24, 17, Judá, Gênesis 49, 10, Ishaí, Davi, e aí vai, ó, e tem as passagens bíblicas. Zorobabel, Hagai, todos esses nomes aparecem nos versículos 1 a 16. Essa genealogia lembra o padrão das suas similares do Tanakh, tá bom? A genealogia do Messias, como registrado por Lucas, é diferente da que aqui está. Veja Lucas 3, 23 a 38, ou seja, lá em Lucas difere. Yeshua é o Messias. É chamado de Jesus Cristo em outras versões em português, como se o primeiro nome do homem fosse Jesus e seu sobrenome Cristo. Nenhum dos dois é o caso. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico e em aramaico, os idiomas que ele falava. Em seus 30 e poucos anos na terra, as pessoas o chamavam de Yeshua. A palavra Jesus representa o esforço das pessoas que falam português em tentar pronunciar o nome do Messias, como aparece nos manuscritos gregos do Novo Testamento. Jesus. É aqui, ó, Jesus. Jesus, em grego moderno. Talvez Iassus no antigo grego koiné. Por que está talvez aqui? Porque o grego koiné a gente sabe que não se tem mais a pronúncia exata dele, que substituiu o aramaico como principal idioma do Oriente Próximo depois das conquistas de Alexandre. Assim, a palavra Jesus representa a tentativa das pessoas que antigamente falavam grego de pronunciar Yeshua, ao utilizar o hebraico Yeshua. No entanto, o Novo Testamento judaico chama a atenção para o judaísmo do Messias sobre o nome Yeshua. Veja o versículo 21, né? O Messias, a palavra grega aqui é Christos. Tem o mesmo significado que a hebraica Mashiach, que é Messias, a saber, ungido, ou aquele sobre a qual foi derramado o significado de ser conhecido como o ungido. Isso aqui vai ajudar muito vocês junto com essa obra. Essa obra aqui vai te trazer todo o escopo histórico-cultural. E como Cristo estava inserido, onde? Estava inserido em uma comunidade judaica, o comentário do Novo Testamento judaico vai te ajudar muito a entender essas tradições. Por exemplo, aqui a insistência em utilizar o nome Yeshua e não o grego como nós conhecemos, Jesus. Tá? Então aqui você vai entender tudo isso, por quê? Por causa da cultura judaica. Olha. Adonai, Lucas 3, 23. Vamos lá em Lucas 23 a 38. Uma tradução literal do texto grego, começando no versículo 23, deveria ser: e o próprio Yeshua estava começando por volta dos 30 anos, sendo filho, como era considerado, de Yosef, o qual era filho de Eli, de Matat, de Levi, etc. As questões que surgem aqui, então, aqui são: o que significa este de alguém e qual é a pessoa descrita sendo de Eli, Yosef ou Yeshua? Tá? E aí vem toda uma explicação, olha que legal. Então ele não tratou da genealogia como um todo, ele leva mais detalhadamente a genealogia de Mateus, né? Mateus capítulo 19, a gente tem a questão do fundo de agulha. É obviamente impossível que o maior animal conhecido naquela região passe através da menor abertura normalmente encontrada. Olha que interessante, o maior animal conhecido naquela região, na região de Israel, era o quê? O camelo. Olha que interessante. Manuscritos posteriores e versões que substituem cabo ou corda por camelo, assim como comentários que supõem que o fundo de uma agulha se refere a uma pequena porta mantida aberta num grande portão fechado para proteger uma cidade murada, são esforços posteriores para tornar o mais possível a imagem de Yeshua. Essa nota foi corrigida depois em edições anteriores. Então ele alega que é o quê?
fundo de uma agulha, ele alega que o fundo de uma agulha tem cabo ou corda, ou seja, que é mais difícil passar um cabo ou uma corda no fundo da agulha, uma linha no fundo da agulha. Olha que interessante, eles entendem dessa maneira. O filho do homem morrerá, como diz o Tanakh, que acontecerá. Então a gente vem, profecia, o Messias seria odiado sem razão, Isaías, aqui as bases bíblicas, que tem a localização no Tanakh e o cumprimento no Novo Testamento. Então seria odiado sem razão, rejeitado pelos líderes, traído por um amigo, vendido por 30 peças de prata, sujeito a ter o seu preço dado por um campo de oleiro, abandonado por seus talmidim, por seus discípulos, esbofeteado no rosto, cuspido, escarnecido, agredido, executado por crucificação, isto é, teria suas mãos e pés transpassados, texto massorético, teria um leão nas mãos e nos pés, olha que legal. Salmo 22, 17 é a localização no Tanakh e o cumprimento está aqui, estão aqui as referências. Executado sem ter nenhum osso quebrado, sedento durante sua execução, recebeu vinagre para saciar a sede, por aí vai. Então, para vocês conhecerem como o judeu pensa, olha que legal. A tradição do aramaico Bar Abba, conhecido pelos falantes de língua portuguesa como Barrabás, é filho do pai. Veja Marcos 14, 36. Temos, assim, dois Yeshuas. Um, o filho de um pai humano, e o outro, o filho de um Deus Pai. Não foi por causa de compaixão que Pilatos preferiu libertar Yeshua. Em vez disso, ele percebeu que Bar-Abba seria um criminoso muito mais perigoso se ficasse solto. Pilatos era um homem brutal e um homem calculista. Ele não fugiu de sua parte de responsabilidade na morte de Jesus, apenas por ter lavado suas mãos. Que o sangue dele esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Rabi, diga, meu irmão. Tradicionalmente, um mestre não era um clérigo, mas um mestre dos valores e costumes dos judeus. Como tal, tinha autoridade para julgar ou arbitrar e decidir pontos da lei e ética na vida das pessoas. Somente a partir da secularmente inspirada Haskalah, iluminação dos séculos 18 e 19, os mestres no Ocidente são vistos, juntamente com sacerdotes católicos e ministros protestantes, como figuras à margem de um suposto mundo real secular. Mas, aludindo a Êxodo 2,14, onde Moisés é designado governador e juiz sobre seus companheiros israelitas, Yeshua rejeitou o papel de árbitro para sondar a motivação do seu interrogador e, ao mesmo tempo, implicitamente, rejeitar seu pedido. Olha só que legal. Capítulo 14 de Lucas, a gente já está em Lucas. Aqui, mais Lucas. Lucas, aqui 11, né? Onde é o salão de hóspedes no qual comerei a refeição de Pesach, a Páscoa, com meus talmidim, com os meus discípulos? Um seguidor de um rabi consideraria uma honra atender ao pedido desse rabi para usar sua casa, onde ele e seus estudantes poderiam observar a Páscoa. Ajoelhou-se e orou. Com a exceção da oração do Aleinu, recitada no Rosh Hashanah, e no Yom Kippur, os judeus não mais se ajoelham para orar, porque consideram o costume muito estranho, ou mais especificamente, como um costume cristão. Olha a picuinha aqui. Mas o costume do cristianismo se originou no judaísmo. O Tanakh traz muitos exemplos de judeus ajoelhando-se para orar. Salmo 95:6, Daniel 6:11, 6:10, 2 Crônicas 6:13. E, de fato, o termo Bracá, bênçãos, vem da palavra berek, que significa joelhos. Construir é um dos 39 tipos de obras proibidas no Sabá. De acordo com a Mishnah Sabá 7, verso 2, Mishnah Sabá 24:3 também diz que no Sabá é permitido colocar água no cereal dos animais, desde que eles os misturem. Isso requeriria amassar para fazer o barro, e barro é um material de construção. Assim, haviam duas possíveis violações do Shabá nesse ato de Jesus. De acordo com a compreensão dos fariseus, construir e amassar, olha que interessante, tá? No momento em que Jesus cuspiu a terra com saliva, ele criou barro. Criando barro era um material de construção. Um material de construção acarretaria o quê? Acarretaria no pecado,
porque ele estava montando um material de construção, além de misturar, porque não podia se misturar as coisas no sabá. Entendeu? A gente só vai entender isso como? Aqui no judaísmo. Essa doença não acabará em morte. De fato, Elazar tinha morrido. Verso 14. Mas Yeshua o ressuscitou, e, portanto, essa enfermidade não terminou em morte. Tem muito desses comentáriozinhos óbvios, entendeu? Que você descobre lendo a palavra de Deus. Mas ele é muito rico na questão, o quê? Cultural. Vamos voltar para Judá, do lado ocidental do Rio do Jordão. Descobriu que Elazar estava no sepulcro havia 4 dias e já começava a deteriorar, verso 39. Yeshua ressuscitou outros da morte, a filha de Jairo, Lucas 8, 41, 42, 49, 56, e o filho da viúva de Naim. O Tanakh relata que Elias e Eliseu ressuscitaram pessoas da morte, 1 Reis 17, 2 Reis, e de fato, os médicos hoje trazem à vida pessoas que estiveram clinicamente mortas por muitos minutos, talvez horas, mas em nenhum outro lugar da Bíblia ou na história há um exemplo de alguém morto que há 4 dias, a ponto de cheirar mal, sendo fisicamente ressuscitado dentre os mortos. O incidente é relatado de tal forma para que ninguém perca sua importância. Yeshua tinha fisicamente trazido de volta à vida um cadáver frio e em deterioração, morto havia 4 dias, e esse milagre coroou a carreira de Yeshua antes da sua própria morte e ressurreição. E eis o que produziu tão profunda reação entre a população e as autoridades, conforme relatado no restante desse capítulo e no seguinte. Olha que legal, pessoal. Nós temos aqui o quê? Explicando que em vários lugares da Bíblia a gente vê pessoas sendo ressuscitadas, mas não pessoas que já estão apodrecidas. Olha que interessante. Levando a própria estaca. Até Simão Cirineu tomá-la, tá? Lucas 23, 26. Compare com o sofrimento de Yeshua nesse texto, extraído de uma Midrash compilada no século IX. Aqui tem explicando, tá? A citação. Várias outras características dessa passagem relembram o texto do Novo Testamento. Os 7 anos são extraídos do livro de Daniel, no Tanakh. Olha que interessante. Entregou o Espírito. Sheol, que o pessoal chama de Sheol. Hades, inferno. O patriarca Davi morreu. De acordo com a tradição judaica, Davi morreu durante o Shavuot. E a audiência de Kefa durante o Shavuot certamente sabia disso. Olha que interessante. Então, pessoal, esse comentário aqui ele vai ajudar você a entender o pensamento judaico. Não é um material que você vai usar ele para tua teologia, para montar o princípio teológico, mas você vai saber como os judeus pensavam, como funcionava a cultura judaica da época, entendeu? Aqui tem uma fichinha sobre o Stern, o Davi Stern, entendeu? E esse é o comentário judaico do Novo Testamento. Uma excelente publicação para você usar junto com isso aqui, ó, tá? Junto com o comentário histórico e cultural da Bíblia do Craig S. Kinner. Bom, pessoal, esse daqui é o comentário judaico do Novo Testamento, um material grandioso da BV Books. Quando o Cláudio me falou dele, eu torci o nariz. Vocês sabem o que eu acho da tradução da Bíblia, né? Redigida pelo próprio Stern, que é o mesmo autor desse manual. Então eu fico, sei lá, sabe? Eu acho meio estranho. Fiquei com o pé atrás. Até eu usar no meu dia a dia. E ele me ajudou muito a entender a cultura judaica dentro do cristianismo. Nós entendemos por que os discípulos e Jesus agiram de determinadas maneiras ali. Então essa obra é muito rica para a gente entender a vida do nosso Salvador quando ele esteve na Terra aqui com a gente. Tá bom? E também para a gente entender o começo da igreja, porque não foi brincadeira também não, viu, pessoal? Então é isso, comentário judaico do Novo Testamento está aqui para vocês. Pessoal, por exemplo, a gente tem passagens bíblicas que a gente tem que saber como aplicar essas passagens na nossa vida. Por exemplo, será que eu, como cristão, obrigatoriamente eu tenho que praticar circuncisão? Será que eu posso comer carne de porco? Será que eu posso... será que eu tenho que sacrificar
um novilho toda vez que eu pecar? Essas coisas nós aprendemos nas questões o quê? Culturais da Sagrada Escritura. Nós aprendemos isso usando as ferramentas corretas e tirando o conteúdo cristão da forma correta da Escritura. Ou seja, nós entendendo o contexto completo da Escritura. E é por isso que nós criamos um curso que vai trazer o quê? O conjunto de ferramentas para que você consiga interpretar corretamente a Bíblia, corretamente a palavra de Deus. Eu estou falando da teologia. Sim, a teologia ela não é nada que vá sobrepor a Bíblia. Não, a teologia esfria o crente. A teologia é algo que tenta engessar, pôr uma camisa de força na Bíblia, como se a Bíblia fosse maluco, né? Na realidade é um livro de maluco mesmo, porque para a gente viver aquilo, Deus tem que mudar completamente nossa cabeça, né? Eu sou maluco por Cristo mesmo, não tem jeito. É como se fosse pôr uma camisa de força na Sagrada Escritura. E a teologia não é nada disso. A teologia é só um conjunto de ferramentas que o Senhor nos entregou para quê? Para nós interpretarmos corretamente a palavra de Deus. Tá bom? Então nós temos o Bacharel Livre em Teologia, que vai te ensinar do básico ao avançado da Palavra de Deus, um curso com 14 módulos e mais de 80 matérias à tua disposição para você conhecer a Palavra de Deus, para você saber aplicar a Palavra de Deus, para você transmitir a Palavra de Deus de uma maneira como você nunca imaginou que poderia. É o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Vem estudar com a gente, venha estudar, venha conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus para a tua vida como você nunca imaginou. E para de ser enganado pelos falsos mestres e falsos profetas por aí. Porque se você souber interpretar a Bíblia, você vai ser como os bereanos que estão lá na palavra de Deus. Você nunca mais vai ser enganado, porque você vai saber ver na Escritura, você vai ver na Escritura o quê? A verdade. Se aquele mentiroso está falando a verdade ou se ele está mentindo. Então, vem estudar com a gente. Lembre-se, aqui na descrição tem um link, você clica, você ainda tem mais desconto. Porque se alguém entrar em qualquer anúncio do Nascido de Novo na internet, vai pagar R$ 196,97 e mais nada no nosso curso. Não é mensalidade, paga só esse valor e mais nada que você ainda pode parcelar no cartão. Agora, se você clicar nesse link aqui embaixo, você vai pagar R$ 177,23, tá? E ainda pode parcelar. E mais nada. Num curso que é vitalício, você ainda ganha mais um curso de capelania de bônus. Então vem estudar com a gente. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.